Este é o podcast Conta Pra Nós. Eu sou Marcelo Silveira e ao longo dos programas nós entrevistaremos empresários, empreendedores, profissionais liberais com histórias que vão ajudar você a tirar os seus planos do papel. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. Ricardo Ramires, especialista em leilões imobiliários. Você já pensou em comprar um imóvel de leilão? Você sabe quais são os riscos envolvidos? Quais são as vantagens? Como que você pode fazer um negócio com segurança? Dr. Ricardo irá ajudar você. Dr. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso podcast aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu já segui o podcast, né? Também já assisti as outras gravações que você fez e achei muito legal a ideia de falar sobre empreendedorismo, falar de outras áreas, né? Não só a área que você tem, também é da área imobiliária, também tem formação jurídica, mas é legal, eu agradeço muito o convite. Obrigadão. Pra gente começar, Dr. Ricardo, fala um pouquinho assim, você é de Londrina, da onde que você é? Eu sou natural de Umuarama, aqui no Paraná também. Me formei em Direito em Curitiba. Depois eu tive um escritório no Mato Grosso, numa cidade que chama Feliz Natal. Antes disso eu já havia morado em Sinop, no Mato Grosso, minha família tinha negócios lá. E aí quando eu me formei eu acabei montando um escritório em Feliz Natal e depois de um tempo lá eu retornei para o Paraná, aqui para Londrina. E trabalhei em alguns escritórios aqui, depois acabei montando o meu escritório e hoje eu tenho um escritório de advocacia especializado em leilões de imóveis. Legal. Já estou em Londrina há 18 anos. É um pé vermelho já. Praticamente me sinto assim. Doutor Ricardo, para quem ainda não está familiarizado, o que são leilões imobiliários e por que eles podem ser uma grande oportunidade para investidores? Vamos lá. O leilão, de uma maneira geral, ele é uma maneira de você comprar produtos que eles são ofertados, onde as pessoas disputam, né, dando lances e vence o maior lance. No caso dos leilões imobiliários, eles são uma grande oportunidade, né, para investimentos principalmente, assim como também para moradia, porque na maioria dos casos são imóveis que são oferecidos com descontos, né, que podem chegar a 60%, às vezes até 80% do valor real do imóvel, e você pode adquirir isso de uma maneira segura, transparente, com o respaldo da legislação. Então, sim uma modalidade, eu vejo isso como uma modalidade de investimento, principalmente, muito rentável, muito lucrativa que a gente tem hoje aqui, principalmente no Brasil. Legal. E quais os principais tipos de leilões existentes no Brasil? Bom, vamos lá. No Brasil, a gente fala muito de dois formatos de leilões, né? Principalmente falando no leilão imobiliário, são os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Existem também leilões de carros, leilões de joias, de obras de arte, enfim. Mas no leilão de imóveis, a gente fala do leilão judicial, que são leilões que vêm de uma ação judicial, de uma execução, que a pessoa não tem como pagar, mas o imóvel acabou sendo penhorado para o pagamento dessa execução, ele vai ser levado a leilão. E temos também os leilões extrajudiciais. Hoje, os leilões extrajudiciais, eles representam em torno de 70% mais ou menos de todos os leilões. E só a Caixa Econômica tem 60% desse mercado. Então, muita gente ouve falar do leilão extrajudicial, leilão de banco, né, conhecido assim, e muita gente foca na questão do leilão da Caixa. Mas existem várias outras instituições, outros bancos, securitizadoras, empresas de consórcio que também fazem alienação fiduciária que culminam nesse leilão extrajudicial. Doutor Ricardo, muitas pessoas acham que o leilão é um processo complicado, né? Porque ouve um falar uma coisa, ouve outro falar outra coisa. É realmente difícil participar de um leilão ou qualquer pessoa pode investir e participar? Olha, Marcela, essa é uma pergunta assim que eu posso responder com toda certeza que qualquer pessoa pode participar de um leilão. Porém, de fato, é necessário cuidado, né? É necessário que você tenha o conhecimento
do que você está fazendo, tá? Porque hoje em dia os leilões estão muito em voga assim, no mercado por conta de redes sociais, muita gente falando desse assunto, né? Muita gente vendendo até como algo mais fácil do que realmente é. Porque a participação em si em um leilão, ela não tem uma grande exigência para os eventuais aí interessados. Porém, é necessário você saber fazer as análises corretas, verificar se não tem nenhuma situação que pode interferir no seu investimento. Enfim, é sim muito seguro, é para qualquer pessoa, né? Mas a pessoa não deve entrar nisso de qualquer forma, ou com um conhecimento muito raso sobre o assunto, porque uma coisa que é para ser um grande investimento pode até se tornar um prejuízo aí no futuro. Uhum. Tá? Muita gente fala, tem pessoas vendendo cursos e tal, e muita gente foca na questão de não precisar ser advogado para arrematar em leilões. Tem muita gente que tem essa dúvida. E de fato não precisa ser advogado para arrematar, né? Mas nos leilões é muito importante que você tenha uma assessoria jurídica, né, para evitar algum prejuízo, alguma surpresa no leilão que você desconheça, né? Por exemplo, no leilão judicial, na verdade é imprescindível que você tenha um advogado, porque somente o advogado ele tem capacidade postulatória para fazer um pedido para o juiz, para ele expedir uma carta de arrematação, para ele expedir um mandado de missão na posse, por exemplo, e também pedir da forma correta, né? Pedir com os requisitos que devem ser pedidos para que isso seja feito da maneira correta e mais célere possível. Tá? Então, é uma situação onde qualquer pessoa pode participar, mas a gente orienta sempre buscar uma assessoria, buscar o conhecimento, ao menos, né, o máximo possível, como qualquer outro investimento que você vai fazer. Por exemplo, você vai investir na Bolsa de Valores, a pessoa que faz uma conta numa corretora e começa a comprar ações sem ter estudado nada, a chance dela perder dinheiro é muito grande. E da mesma forma no leilão de imóveis. E a maioria das pessoas que começam a investir um valor mais alto, por exemplo, no mercado financeiro, sempre tem um assessor que sabe quais os melhores caminhos, os melhores investimentos. Eu vejo os leilões de imóveis da mesma forma, como um investimento, que você tem que ter conhecimento e também buscar uma assessoria para acelerar os seus ganhos, achar as melhores oportunidades e fazer bons negócios. Excelente. Doutor Ricardo, quais são os principais motivos que levam um imóvel a ser leiloado? Bom, vamos lá. Nos leilões de alienação fiduciária, que a gente fala que são os principais leilões relacionados aos leilões extrajudiciais, leilões de banco, basicamente são os imóveis que são financiados, o banco financiou, a pessoa não conseguiu pagar e isso faz com que o imóvel vá a leilão. Para isso existe uma lei específica, a lei de alienação fiduciária, então ela tem um procedimento muito célere que faz com que o banco já consolide a propriedade do imóvel de uma maneira muito rápida e já fique com esse imóvel disponível para ser levado a leilão. Uhum. Então, esse talvez, de uma maneira geral, nos leilões imobiliários, é o principal motivo que leva os imóveis a leilão. Né? Nos leilões judiciais, eles são oriundos de qualquer dívida que a pessoa está sendo cobrada, está sendo executada e, porventura, não pagou nos prazos processuais ali. E o credor indica esse bem à penhora, descobre que a pessoa tem um bem e indica esse bem à penhora. Mas, basicamente, assim, nos leilões judiciais, o maior volume também vem de dívidas do próprio imóvel, que são as dívidas de condomínio e as dívidas de IPTU. Então, nesse mundo aí vai estar o maior volume de imóveis que está sendo levado a leilões. Então, talvez a gente tenha um número muito grande que vai focar nos leilões de alienação fiduciária, que o cara não pagou o financiamento, e no judicial, nos leilões de dívida de IPTU e dívida de condomínio. Né? Muita gente até se estranha, mas dívida de IPTU, né, que em relação ao valor do imóvel, geralmente é um valor baixo, mas é impressionante o número de imóveis que vão a leilão por dívidas de IPTU, às vezes dívidas de R$2.000, R$3.000, imóveis que têm valor de mercado de R$300, R$400, R$500 mil. É impressionante. As pessoas
no Brasil tem uma sensação de que nunca vai acontecer com elas, que ela não vai perder o imóvel, né? Algumas pessoas às vezes confundem a questão de ter um único bem e esse bem ela não vai perder por conta de uma dívida dessa. E na verdade essas são exatamente algumas exceções do bem de família, né? Dívidas do próprio imóvel, enfim, imóveis que foram dados em garantia de um contrato de locação, por exemplo, e que são excludentes do caso do bem de família. Então, muitos imóveis acabam indo a leilão por essas situações. E aí, pessoal, vocês sabiam dessas informações? Fiquem ligados que tem mais coisa boa por aí. Ricardo, é realmente possível comprar um imóvel em leilão com até 60% de desconto? É possível, tá? É possível em algumas circunstâncias, né? Não é o mais comum, é óbvio, né, que muita gente vê essa informação até muitas vezes de maneira equivocada nas redes sociais, enfim, porque as pessoas querem chamar a atenção do público, muitas vezes. Mas é possível em algumas situações, né? No leilão extrajudicial, por exemplo, ele tem uma regra muito específica da forma como são feitos o primeiro e segundo leilão. Então, assim, no leilão extrajudicial, né, esses leilões, especialmente os leilões de banco, ele tem que seguir uma regra que o primeiro leilão é pelo valor da avaliação e o segundo leilão é pelo valor da dívida. Então, assim, pode acontecer de o valor da dívida financiada ser menor do que 60% ou 40% do valor de mercado do imóvel. E está dentro da regra da legislação esse imóvel ir a leilão por esse valor. Então, imaginamos um imóvel de 1 milhão, que o valor da dívida é 400 mil, que falta a pessoa pagar, esse imóvel pode ir a leilão por 400 mil. Nossa. Tá? Existe um movimento até da jurisprudência questionando essa questão da lei de alienação fiduciária. E existe uma tendência até que essa jurisprudência se consolide nesse aspecto, né, de que o imóvel não seja vendido por um valor menor do que os 50%, mesmo no caso de leilão extrajudicial. Tá? Porém, tem algumas questões que podem também levar esse imóvel a leilão por um desconto maior do que 50%, são questões relativas também à avaliação. A avaliação do imóvel é um ponto muito importante de se verificar no leilão. Inclusive, na nossa assessoria lá do nosso escritório, é o primeiro ponto que nós analisamos. Qual é o real valor de mercado daquele imóvel, né? Porque às vezes o imóvel pode estar subavaliado, né? Então o desconto que está lá em 50%, ele pode, de uma maneira, de fato, estar com um desconto ainda maior, porque esse imóvel está avaliado com um valor abaixo do valor real de mercado. E aí muita gente pergunta, mas pode ir a leilão dessa forma? A regra não permitiria isso, porém, existem momentos específicos para se questionar essa avaliação, né? Então, principalmente no caso de leilões judiciais, tem um momento mais oportuno ali quando a pessoa é intimada da avaliação, né? Porque até voltando um pouquinho, o leilão extrajudicial, quem faz a avaliação é o próprio banco, quando ele vai fornecer o financiamento. Então, ali ele pode estar defasado também de quando foi feito o financiamento até a data do leilão. No caso do judicial, quem faz a avaliação normalmente é um oficial de justiça avaliador, que muitas vezes não tem todo o conhecimento técnico imobiliário para fazer essa avaliação. E ele acaba fazendo por estimativas de mercado, enfim. Então, esse imóvel pode acontecer dele estar subavaliado. E aí, as partes no processo são intimadas. Esse é o momento oportuno para o devedor, principalmente, e o credor também, mas o devedor, se ele entender que aquele imóvel está subavaliado, esse é o momento oportuno para ele questionar. Caso ele não questione, o direito de discutir isso estaria precluso. Então, se o imóvel foi avaliado por 500, mas ele vale 1 milhão no judicial e o cara não questionou isso no momento oportuno, esse imóvel pode ir a leilão, por exemplo, por 250 mil e sem nenhuma ilegalidade. Tá? Então, além da legislação em si, tem que ser respeitado também os prazos, né? Principalmente no caso processual. Então, em alguns casos específicos, existe essa possibilidade. Agora, tecnicamente, estando com a avaliação em dia, ainda existem outras duas situações em que o imóvel pode ter 60% de desconto. Tá?
Nas ações trabalhistas, alguns juízes permitem 60% de desconto. Ou seja, o imóvel vai a leilão por 40% do valor real de mercado dele. E também em ações de falência. Nas ações de falência, ela também tem uma legislação específica e tem um artigo lá, agora eu me esqueci o número, mas assim, ele diz expressamente que a questão de preço vil não se aplica às ações de falência. Então, assim, o que a gente encontra em alguns casos de ações de falência é que o imóvel vai a leilão pelo valor da avaliação, vai em segundo leilão pelo valor de 50% da avaliação, e caso ele não seja arrematado, ele vai para um terceiro leilão por qualquer valor. Então, são mais raros de acontecer. Eu até oriento alguns clientes que não esperem esse terceiro leilão, caso a oportunidade faça sentido, seja interessante comprar aquele imóvel com desconto, porque às vezes ele pode iniciar um leilão por qualquer valor, mas ele vai ter uma disputa e muitas pessoas podem estar procurando essa mesma oportunidade. Isso não quer dizer que ele vai sair por 60% de desconto, mas é possível e é legal. Show de bola. Pegando um gancho, na questão da arrematação, de comprar aqui com 60% de desconto, quais são os principais riscos jurídicos e financeiros que um comprador pode enfrentar ao investir em leilões? Muito importante essa pergunta, é muito boa, porque essa talvez seja a questão mais difícil de ser analisada por quem não tem o conhecimento, né? E muitas pessoas acabam comprando sem perceber algumas situações que podem, de fato, trazer um risco aí. Bom, juridicamente falando, você tem que se atentar às questões processuais que validam o leilão, né? Então, você tem que verificar todas as intimações do processo, desde a citação, a intimação da penhora, intimação da avaliação, intimação do leilão, né? Mas o próprio Código de Processo Civil, ele diz expressamente quais são as situações onde um leilão pode ser anulado. Então, olhando lá a partir do artigo 903 do Código de Processo Civil, você consegue saber até o que você precisa avaliar no processo para tirar esse risco jurídico, né? No caso do leilão extrajudicial, para que haja uma ação anulatória fundamentada, tem que haver uma falha que talvez você não tenha o controle, às vezes você não consegue nem acessar essa informação antes do leilão, mas que também é muito raro de acontecer. Porque nos casos de leilão de alienação fiduciária, é o próprio cartório de registro de imóveis, ou pode ser também um cartório de tabelionato, que faz a intimação do devedor para purgar a mora antes de consolidar essa propriedade, né? Então, assim, muitas pessoas questionam a legalidade dessa intimação para purgar a mora, mas na maioria das vezes são alegações sem fundamento. A pessoa fala que não foi intimada porque às vezes ela não foi intimada de fato ali no endereço que ela diz agora, alega que tem, mas as intimações foram feitas corretamente, conforme a lei prevê, e às vezes até mesmo por edital, quando a pessoa realmente não é encontrada. E a legislação também ela é muito clara, dizendo que se a pessoa mudar de endereço, ela é que é obrigada a fornecer isso para o credor, no caso do banco, assim como também para o credor, no caso do processo, para o judiciário. Não nem o banco e nem o credor, no caso de uma execução, é obrigado a procurar essa pessoa em qualquer lugar. Mas, o que pode acontecer? Pode acontecer falhas nessa intimação, de fato, né? Eu já tive um caso onde a própria juíza ela certificou que a intimação era válida, né? Mas nós verificamos no processo que o oficial de justiça havia certificado que aquela pessoa nunca residiu naquele endereço. Então tinha uma informação de que a pessoa nunca residiu naquele endereço, o endereço não estava correto, não condizia com o endereço da pessoa, e mesmo assim a juíza validou a intimação. E esse imóvel foi a leilão. Na sequência, essa pessoa descobriu que o imóvel foi a leilão, foi lá, peticionou nos autos e comprovou que ela nunca residiu naquele endereço para onde foi mandada a intimação. E aí o leilão foi cancelado, tá? Então, assim, tem alguns cuidados
por isso que eu falo de ter uma assessoria especializada. A pessoa pode até ver essa certidão do juiz certificando que a intimação foi válida e se basear nisso, o seu estudo ali, e participar do leilão e arrematar. E depois vem essa alegação de nulidade dessa intimação e ela não verificou que existia de fato uma certidão do oficial de justiça que embasava a própria alegação da pessoa que perdeu o imóvel. Então, assim, essa análise ela tem que ser muito minuciosa, juridicamente falando, né? Para que você não tenha nenhum problema em verificar todos esses dados. Agora, um outro ponto que pode trazer prejuízo também é a análise também de forma minuciosa do edital, porque a legislação hoje ela é muito favorável para o arrematante. Eu citei aqui o Código de Processo Civil, que ele rege os leilões judiciais, né? E tem também a Lei de Alienação Fiduciária, que ela rege os leilões extrajudiciais, basicamente, né? Porém, existem alguns editais que ainda, mesmo depois o Código de Processo Civil vigente é de 2015, e ainda hoje tem editais que não se utilizam das ferramentas que estão lá no Código. Né? Às vezes tem editais, por exemplo, que deixam em aberto a questão das dívidas de condomínio. Quem que vai ser responsável? E essas dívidas são o próprio terreno. Só que o Código de Processo Civil, ele tem um artigo, 908, parágrafo 2º, que é expresso em dizer que as dívidas elas serão subrogadas no valor, no preço da arrematação, né? Inclusive as dívidas do próprio terreno. Então, assim, esse artigo ele veio para resolver essa dificuldade que existia antes, nos leilões antes da lei de 2015, do Código de Processo Civil, de quem seria responsável pelo condomínio. Porém, ainda tem editais que ou dizem expressamente que o arrematante vai ser responsável pelo condomínio, ou não incluem essa situação que é o correto, que o edital deveria dizer assim, os bens vêm livres de ônus, inclusive o próprio terreno, por conta do artigo 908 do CPC, parágrafo 2º, assim como do 130 do CTN, que trata da questão do IPTU. Então, assim, nós temos a legislação, ela é favorável para o arrematante, mas nem sempre ela é aplicada na prática. Então, é um cuidado que a gente deve ter, porque se a pessoa não tiver essa especialidade de estudar a técnica específica do leilão, ela pode olhar na lei e falar, não, a lei diz que vai vir livre desses ônus. Mas se o edital disser que não, vai valer o edital e não a lei. Né? Até tem uma questão muito interessante sobre esse aspecto aí. A gente fez uma vez um evento na OAB e a gente tinha um painel falando sobre esse assunto. Até convidei um leiloeiro aqui de Londrina, amigo nosso, também para falar disso. Porque hoje, se você clicar no Google, fazer uma pesquisa, a responsabilidade do arrematante sobre a responsabilidade sobre a dívida de condomínio no leilão, a primeira jurisprudência que vai aparecer vai dizer que a responsabilidade é do arrematante. Ela ignora o artigo 908 do CPC. Então, por mais que a legislação ela seja hoje favorável para o arrematante, ela trouxe essa segurança para o arrematante, a gente também tem que ficar atento no que está dizendo o edital, que pode jogar essa responsabilidade para o arrematante e, de uma maneira geral, se for haver uma discussão judicial, vai valer o que constava no edital. Então, são esses cuidados aí. Acho que você falou também de riscos financeiros, né? Isso. Basicamente, são essas questões de dívidas que você pode ter que assumir que você não sabia, né? Por exemplo, também tem outras questões, uma hipoteca. Vamos imaginar que na matrícula, o imóvel que está sendo levado a leilão tem uma hipoteca de uma outra dívida. Isso não impede o leilão e também não significa que você vai ter que pagar essa hipoteca. Porém, para que essa hipoteca não seja válida ou fique sob responsabilidade do arrematante, o credor hipotecário ele tem que ser intimado do leilão. Então, assim, como é que você sabe se foi intimado ou não? Você tem que saber analisar isso no processo. Né? Então, assim, o leilão ele é seguro, ele na maioria das vezes não vai ter problemas, na maioria das vezes vão ser cumpridas todas as questões
que estão na lei e que deveriam ser os passos que têm que ser seguidos antes do leilão, mas cabe a quem está comprando ser responsável, ao arrematante ser responsável por fazer essa análise e ver se tudo foi feito corretamente. Senão ele pode ter um problema financeiro, aí, uma conta para pagar depois que ele não tinha conhecimento. Doutor Ricardo, para a galera que está assistindo, o que é obrigação propter rem? Falou bastante na resposta, só para a galera ficar... Então, obrigação propter rem é uma obrigação, é um termo latim que fala que é próprio da coisa, né? Então, assim, o condomínio, quem deve o condomínio? É o condômino, mas o imóvel, o próprio imóvel, é uma despesa que é própria da coisa. Então, assim, é o imóvel em si que causa a dívida de condomínio. Então, em regra, essa dívida sempre acompanha o imóvel. Assim como o IPTU, que é um imposto porque você tem o bem, então ele é sobre o bem. Até existe muita discussão sobre isso, né? Porque uma dívida propter rem, ela não vai acompanhar o imóvel no caso do leilão? Não. Esse é o grande... talvez a melhor coisa que aconteceu no Código de Processo Civil com relação aos leilões. E por que isso aconteceu? Por que o legislador fez isso? Muito provavelmente para trazer mais efetividade para os leilões. Né? Porque se o imóvel, sei lá, tivesse uma dívida de condomínio de 300 mil reais e o imóvel só vale 200 mil reais, isso acontece, infelizmente acontece, né? Não adianta levar esse imóvel a leilão e deixar o arrematante para assumir essa dívida, porque o arrematante nunca vai pagar um valor satisfatório para ele assumir uma dívida que é maior que a do imóvel, né? Então, assim, a dívida propter rem, que é própria da coisa, que acompanha o imóvel, nos casos de leilão, você consegue comprar sem ter que assumir essa dívida. Por isso que eu falo muitas vezes uma coisa importante, Marcelo. Muita gente pergunta, por que eu não compro esse imóvel antes de ir para o leilão? Não é melhor a gente ir atrás da pessoa que está devendo, a gente já sabe quem que é, vamos lá e tentar comprar para não ter que tentar na disputa do leilão. Só que se você compra da pessoa, não tem como você excluir a sua obrigatoriedade de pagar uma dívida propter rem. Mas se você compra no leilão, o imóvel vem livre dessa afastado. Dívida. Desde que, claro, o edital esteja prevendo ou esteja de acordo com a legislação vigente. Então, nos leilões, aquilo que a gente aprende na faculdade, com o acessório acompanha o principal, não é assim. Não é assim. Que legal, não saber. Assim. E aí, galera, sabia disso? Fiquem ligados. Doutor Ricardo, vamos lá. Eu tenho um imóvel, aí eu cruzo o braço, faço birra e falo, não vou sair daqui. Foi arrematado o meu imóvel, mas eu não vou sair daqui. O que faz? A questão da desocupação é talvez a maior objeção das pessoas hoje com relação ao leilão. Muita gente deixa de participar de um leilão, de um imóvel que às vezes a pessoa conhece, que teria interesse por conta de o imóvel estar ocupado. Né? Tem pessoas às vezes até que nos procuram lá no escritório, com assessoria, não, mas eu só quero comprar se o imóvel estiver desocupado. E assim, é muito complicado, porque 95% dos imóveis que vão ao leilão estão ocupados. Né? Ou pelo devedor, ou por um inquilino, eventualmente até por um terceiro, que a gente tem que buscar saber quem é, inclusive antes do leilão. Né? Mas o que a gente faz? A gente criou técnicas, né, que a gente vem cada vez aprimorando mais para trazer uma celeridade para o arrematante com relação a essa desocupação. Tá? Porque a forma de você desocupar esse imóvel no leilão judicial e extrajudicial são diferentes. Tá? No judicial, o próprio juiz do processo onde você arrematou, ele vai expedir, se você fizer o pedido correto ali, juntamente com a carta de arrematação, que é a escritura, né, que é o que você vai levar a registro, você já pede a emissão na posse. Então o juiz vai expedir um mandado, o Conselho de Justiça vai lá e vai intimar a pessoa para desocupar normalmente em torno de 15 dias. Tá? Se essa pessoa não sair, você já faz isso no pedido antes, pedindo reforço policial, ordem de arrombamento e tudo mais. Normalmente o juiz vai deferir. Então, muitas pessoas que têm esse receio, elas não sabem, mas o próprio juiz da causa, e num prazo até bem sério em relação ao que muita gente pensa, o juiz vai determinar isso, vai determinar a emissão na posse em favor do arrematante. Tá? Então, assim, em regra, no judicial a gente já conseguiu fazer até 60 dias uma desocupação, isso porque tem o prazo de fazer a carta de arrematação, tem as intimações necessárias, enfim.
mas não costuma demorar muito mais do que as pessoas imaginam, que são anos, né? Então, a gente hoje calcula que, de uma maneira geral, tanto o judicial quanto a judicial, entre 3 e 6 meses no máximo, a gente conseguiria fazer qualquer desocupação, sendo judicial ou extrajudicial. Tá? Mas no caso do extrajudicial é um pouco diferente, porque não tem um processo. O imóvel está sendo levado a leilão pelo banco, não por um processo judicial. Então, caso o ocupante não saia espontaneamente não, né? Porque a gente tem as técnicas ali de negociação, as estratégias de negociação, para informar para a pessoa que o imóvel já foi leiloado, que já tem um novo proprietário, que ela infelizmente perdeu e que a gente precisa desocupar o imóvel. Então a gente manda essa notificação, tenta fazer uma negociação com essa pessoa. Caso isso não tenha nenhum efeito, a gente tem que entrar com uma ação de imissão na posse. Tá? Essa ação de imissão na posse está prevista na Lei de Alienação Fiduciária e está previsto também que o juiz tem que dar um prazo de 60 dias para a pessoa desocupar. Então, tanto no judicial quanto no extrajudicial, você está respaldado legalmente, né? A lei te dá todas as regras ali para você tomar posse do seu imóvel. Então, assim, eu nunca comprei um imóvel que a gente não conseguiu tomar posse. Né? E acho que talvez isso nunca aconteça. O que muita gente tem de objeção é por conta de coisas que eu acho que vem antes até desse Código de Processo Civil de 2015. Eu acho que ele é um marco importante na questão dos leilões, porque ele modernizou sobremaneira a legislação a respeito disso. Porque antigamente realmente a pessoa tinha mais dificuldade, né? Tinha mais dificuldade para desocupar o imóvel. E hoje em dia é muito mais prático, muito mais fácil. Óbvio que existem situações que têm objeções de quem está lá, enfim. Um dos pontos cruciais da nossa assessoria, da nossa análise, é estudar o perfil do ocupante antes do leilão, né? Para a gente já ter uma noção do trabalho que a gente vai ter para fazer essa desocupação quando a gente fizer a arrematação. Tá? Então, não é algo tão complexo desocupar um imóvel que esteja ocupado. Então, muita gente pergunta, eu devo fugir dos imóveis ocupados? Eu tenho essa pergunta no meu Instagram, eu falo de jeito nenhum. Tem um ponto importante, às vezes, tem muitas pessoas que não entram numa disputa de um leilão por se tratar de um imóvel ocupado. E ali pode ser uma oportunidade de você comprar mais barato sem uma disputa. Né? E a desocupação, você vai ter que seguir a legislação e assim, muito raramente você vai ter um problema que vai alongar muito tempo para você fazer a desocupação. Legal. Doutor Ricardo, como identificar se o imóvel leiloado realmente vale a pena? Como é que é feita essa análise? Assim, eu falo que essa questão, ela vem assim, ela tem que passar pelas 3 análises que a gente faz, por exemplo, lá no escritório. Que a primeira talvez seja a mais importante para isso, né? É uma análise mercadológica. Quando a gente identifica uma oportunidade, a primeira coisa que a gente faz é uma análise mercadológica. Primeiro, ver se aquele imóvel vale o valor que está estipulado lá como valor da avaliação dele para o leilão. Por conta daquilo que eu até falei no começo, de erros de avaliação, às vezes feita há um tempo maior, pode ter tido uma valorização do imóvel, enfim. Então, a gente inicia pela análise mercadológica. O imóvel está avaliado em 1 milhão e vai a leilão por 500 mil. Primeira coisa, ele vale 1 milhão? Se ele vale 1 milhão e está indo por 500 mil, então aparentemente já é uma oportunidade. Né? Até esse é o momento onde a gente envia para o cliente a oportunidade para ver se ele tem interesse ou não, já sabendo os valores. A partir daí, a gente vai fazer uma análise jurídica. Por quê? Pode acontecer de ter um risco, e normalmente tem um risco de tempo. O perfil do ocupante, às vezes sabe que vai demorar mais, a pessoa é muito combativa ali no processo e tudo mais. Então, é uma análise que a gente faz porque o tempo é o que vai justamente ver... o tempo é justamente o que vai te mostrar se você vai ter um lucro bom ou não no leilão. Porque a maioria dos clientes que a gente tem, e talvez das pessoas que trabalham com leilão ou que compram em leilão, compram para vender, por exemplo. Se você vender em 6 meses, seu lucro é 1. Se você vender em 2 anos, seu lucro é outro. Então, essa análise jurídica, ela vai te passar
quais riscos você vai ter de perder muito tempo com essa operação. Né? E financeiramente, uma análise financeira, que também é a terceira análise que nós fazemos na nossa assessoria, é importante para você colocar na planilha exatamente qual é o custo dessa operação. Né? Muita gente entra num leilão imaginando que se vou comprar com 50% de desconto, o imóvel vale 400, paguei 200, vou ganhar 200. E não é assim que funciona. Existem vários custos nessa operação do leilão, que tem o leiloeiro, né? Quando compra com a gente, no caso, tem assessoria, tem o custo de oportunidade, esse dinheiro vai sair de uma conta, de algum lugar que esteja rendendo algum valor para estar parado nesse imóvel. Tem o custo de condomínio, que se você demorar 1 ano para vender, 1 ano de condomínio você tem que pagar. Tem o custo de IPTU, que você tem que pagar. Na nossa planilha, para você ter uma ideia, a gente coloca até o custo do corretor na hora da venda, para que você saiba exatamente o lucro que você vai ter nessa operação. Então, tem que ser feita essa conta, né? Porque investimento nada mais é do que isso. É cálculo. Você tem que saber quanto você vai investir, quanto você vai ganhar, né? E eu acho o investimento nos leilões de imóveis muito interessante e talvez, eu sempre falo, para mim é o melhor investimento que tem. Por quê? É um investimento em imóveis, né? Tem essa segurança toda por trás disso, em tijolos, né, que a gente fala, não é um papel. E ela tem uma lucratividade que vai muito além do que a média do mercado financeiro. Então, mas, né, para voltar a falar dos riscos ali, é importante saber fazer a conta de quanto realmente essa operação vai dar de lucratividade. Colocar todos os... fazer a planilha correta com todos os custos que você vai ter no leilão para, de fato, saber quanto que vai ser lucrativa essa operação. Doutor Ricardo, existe algum custo oculto que pode transformar o imóvel de leilão num mau negócio? Ou tudo está às claras no edital? Bom, Marcelo, tudo deveria estar às claras no edital. Tá? Se tiver algo que não esteja no edital, o próprio arrematante pode pedir a desistência da arrematação e pegar o seu dinheiro de volta. Tá? Mas existem algumas questões que, voltando lá, passa por essas análises que a gente tem que observar. Tá? Por exemplo, hoje em dia tem imóveis que vão a leilão, às vezes porque a pessoa está com alguma dificuldade, né? Principalmente um leilão trabalhista, por exemplo. Tem, sei lá, hoje mesmo eu estava analisando uma matrícula, tinha 102 averbações. Né? Então, o que acontece? Em alguns casos, tem alguns juízes e até alguns leiloeiros que fazem o edital dessa forma, que dizem que o imóvel vem livre de ônus e o juiz manda baixar todas essas penhoras e averbações que tem na matrícula. Só que o que acontece? Quem que vai pagar essa despesa? Né? Porque o cartório de registro de imóveis ele vai cobrar. Então, assim, alguns juízes entendem que, como é livre de ônus, o cartório tem que cobrar do valor que está lá no processo da arrematação. E não é o arrematante que tem que pagar. Mas alguns juízes entendem que é o arrematante que tem que pagar. Outro ponto importante é que até saiu uma portaria recente do CNJ dizendo que o próprio juiz da causa que levou o imóvel a leilão, ele pode ordenar a baixa de todas as penhoras e averbações que tem na matrícula. Há pouco tempo atrás, antes dessa portaria, o mais comum, apesar que aqui no Paraná a maioria dos juízes já faziam isso, tá? Mas em outros estados, a gente, né, atende em outros estados, tem estado em que o juiz só mandava baixar a penhora da ação que estava levando o imóvel a leilão. E o arrematante é que tinha que, em cada ação que tinha penhora, em cada ação que estava vinculada na matrícula, mostrar que ele arrematou o imóvel e pedir a baixa daquela restrição. Então, isso tudo gera custo para o arrematante. E muita gente não coloca esse custo aí no papel para saber. Porque, por exemplo, é óbvio que baixar uma penhora não vai impactar tanto numa arrematação que você está tendo, né, está comprando com um desconto bem grande ali um imóvel. Porém, se você tiver 102 averbações, penhoras, disponibilidade e tudo, isso pode gerar um custo que talvez não impacte você comprar ou não imóvel, mas que você tem que saber disso antes do leilão. Né? E poucas pessoas analisam isso.
Então, essa talvez seja uma questão que né, as pessoas deixam passar e que depois tem uma surpresa ali, um custo que não estava visível, né? Eu imagino que alguns editais hoje em dia comecem a vir com essa informação por conta dessa portaria de que vai vir livre de ônus, mas que as despesas relativas à baixa desses ônus são do arrematante. Uhum. Isso já seria interessante, porque daí o arrematante já vai se perguntar, mas qual é o custo disso, quanto que eu vou gastar com isso, porque às vezes eu tenho um caso lá que tem quase 50 penhoras, né? E a gente já calculou que vai gastar uns 20 a 25 mil reais só para o cartório baixar cada uma dessas penhoras. Tem várias penhoras que são relativas à mesma situação, por exemplo, dívida de IPTU, outras execuções fiscais que tem nesse imóvel, mas como tem penhoras, várias penhoras, cada uma tem que pagar um custo para você baixar essas penhoras e vai dar um custo alto, né? 20 a 30 mil reais. Uhum. Então, assim, pode não impactar no resultado do leilão para o investimento, ainda continua lucrativo, porém, é uma despesa que, teoricamente, já estava oculta ali. E aí diminui a margem de lucro, né? Aí diminui a margem de lucro. E a questão do cálculo, por exemplo, no mínimo você tem que pagar... sei lá, uma expedição de uma carta de arrematação, uma expedição de uma emissão na posse. Tudo isso é R$400, 200 e poucos reais. Às vezes, a pessoa nem sabe que vai ter esse custo. Uhum. Então, por isso que eu falo, é muito importante fazer as análises jurídicas, fazer análise mercadológica, mas a análise financeira é onde que você vai ver o resultado do seu investimento. Uhum. Então, você tem que saber todos os custos, né? Esses ocultos até que você me questionou, para poder saber exatamente o resultado da operação. Então, Ricardo, quem que monta o edital de um leilão? Vem um modelo pronto? Como é que é? Então, você sabe que isso não tem uma regra específica com relação a isso. Então, assim, ou é o leilão, ou é o leiloeiro, Uhum. ou é o juiz. Tem juiz que já manda o edital pronto. Tem juiz que já intima o leiloeiro e o leiloeiro já expede o edital do formato que ele tem lá. Então, assim... Por isso é que acontece essas situações que eu comentei, de, às vezes, um edital vem lá perfeitinho, ó, o imóvel vem livre de ônus, conforme o artigo 130 do Código Tributário Nacional, que é relativo ao IPTU, o imóvel vem livre, inclusive, da dívida própria terreno por força do 908 do Código de Processo Civil, e tem editais que simplesmente ignoram essa legislação, né? Tem editais até que colocam que o imóvel tem dívida de condomínio, que a responsabilidade de saber o valor é do arrematante e que a responsabilidade de pagar é do arrematante. Uhum. Então, assim, é complicado não ter uma regra específica para dizer quem que tem que fazer o edital ou qual deve ser o edital. Uhum. Por exemplo, já poderia ter uma legislação prevendo que todo edital deve constar o 130 do CTN e deve constar o 908 do CPC. Isso seria uma maravilha para quem trabalha ou para quem arremata. Porque você já exclui um montante grande de dívidas ali. Mas não tem essa regra. E quando o juiz, por exemplo, o juiz do trabalho, tem juiz do trabalho que entende que o arrematante tem que pagar o condomínio e pronto. Não importa o que está na lei. Uhum. Né? Então... E vale? Vale. Vale a regra que está no edital. Essa é uma questão que eu acho interessante, até para discussão, para juristas, para as pessoas, advogados que atuam nessa área, que a gente deveria, né, sempre colocar essa discussão. Poxa, essa legislação fala que o imóvel vem livre dessa dívida. Como que pode o juiz falar que não? Mas isso acontece na prática. Uhum. Isso acontece na prática. Tá? Então tem que tomar esse cuidado aí na análise minuciosa do edital. Então, Ricardo, para quem deseja dar o primeiro lance em um leilão, qual é o passo ideal para evitar prejuízo? Quero começar a investir em leilão. Olha, esse é um ponto que eu acho que serve para qualquer coisa que a pessoa vai começar, que é buscar conhecimento. Né? Então a pessoa pode se especializar nisso, pode ser um expert no assunto para fazer as arrematações, para não ter riscos, né? De preferência ter um advogado. Eu sempre falo assim, é importante, o advogado tem que ser especialista em leilões, não pode ser um advogado generalista ou um trabalhista ou isso é uma opinião, claro, pessoal minha, tá, Marcelo? Mas assim, é muito simples de
de explicar por que eu tenho essa opinião, né? Quando você precisa fazer uma cirurgia de córnea, você não vai no cardiologista, né? Exato. Você vai no oftalmologista, cirurgião especializado. Então a mesma coisa serve para o direito. E muitas pessoas não observam isso. Mesmo porque não existe, assim, de uma maneira muito clara, uma especialidade em leilão de imóveis, né? E eu mesmo acabei me especializando nessa área porque eu comecei a investir em leilões, né? Antes de trabalhar com isso, eu comecei a investir em leilões. E algumas situações que aconteceram nos meus processos, nos imóveis que eu arrematei, que me fizeram estudar, porque eu não encontrei, naquele momento específico, profissionais que tinham um conhecimento sobre a questão dos leilões. Mesmo colegas aí da área de direito imobiliário e tudo, a gente via que o conhecimento era mais raso. Por quê? Porque não viviam aquilo no dia a dia. Né? E eu acho isso importante, você ter um profissional especializado, né, para essas questões. Então, até me falhou aqui o começo da pergunta que você fez ali, mas o fato de você... como é que era? Quem está começando. Né? Para quem está começando, isso, desculpa. Para quem está começando, buscar o conhecimento, porque você precisa saber o que está fazendo, né? Cara, eu oriento que é imprescindível você ter uma assessoria jurídica especializada. Por conta disso que eu falei. Você vê, não é algo tão complexo o leilão de uma maneira geral. Você pode fazer o seu cadastro no leiloeiro, você pode ir lá, dar o seu lance. E tudo bem. Porém, se você não tiver uma análise especializada, você pode transformar uma operação que era lucrativa, um investimento, em algo que pode trazer um prejuízo, ou até mesmo... Por exemplo, tem gente que fala, o leilão é seguro? Cara, é extremamente seguro. Por quê? Se você comprar sozinho, você não tem tanto conhecimento, mas a pessoa foi lá e alegou uma nulidade por uma falha de uma intimação, você vai ser intimado. Você tem um prazo para desistir e pegar o seu dinheiro de volta. É seguro. Entendeu? Agora, se você não sabia disso antes, você corre o risco, por exemplo, desse intervalo jurídico, onde teve essa impugnação, onde teve essa questão de você ter o tempo para desistir ou não, o dinheiro não está lá no processo. Né? E aí isso começa, mas eu vou ter um prejuízo, eu não vou conseguir receber de volta? Não, você vai, mas você tem que cobrar o dinheiro de quem tirou o dinheiro de lá, de quem recebeu o dinheiro. Então, isso acaba virando uma situação assim, que o tempo que isso vai levar já é um prejuízo. Então, nesses casos... Então, o que eu oriento? A pessoa quer começar? Busca conhecimento. Não sei, se você é advogado, poxa, posso fazer um curso. Existem cursos hoje até para advogados, para trabalhar nessa área, né? Eu até tenho vontade de fazer um curso desse, eu comentei com você, porque são poucos que tem, né? E, assim, você tem que ter segurança para fazer um investimento. Não é algo tão complexo, mas não é tão simplório que é só fazer o cadastro e dar o lance, né? Tem muitos leiloeiros que trazem bastante segurança, sabe? Porque eles aplicam a legislação ali no edital, eles às vezes auxiliam o arrematante em várias questões jurídicas depois, mas isso não é uma obrigação do leiloeiro, não são todos que fazem, né? Então, eu acho que é a base de qualquer negócio que você vai iniciar, de qualquer situação. Buscar conhecimento. Se você achar, não tiver segurança, busca um profissional especializado para te prestar uma assessoria. E eu acho que você ainda assim vai fazer excelentes negócios e vai fazer um investimento que com certeza vai ser mais lucrativo que qualquer outro que você já tenha feito. Tá. Então, Ricardo, estou participando lá de um leilão. Opa, dou o lance aqui. Quanto tempo após eu tenho para pagar o lance que eu dei? Isso pode ser parcelado, pode ser financiado? Como é que funciona? Bom, isso não tem também uma regra muito específica, tá? Porque tem diferença dos leilões judiciais para o leilão extrajudicial, mas é uma situação importante porque eu mesmo passo por isso. Muitos clientes falam, vamos participar, vamos. Mas o dinheiro está numa aplicação, quanto tempo eu tenho para pagar? Vamos lá, no judicial... Normalmente, você tem que pagar no mesmo dia. Tá? Em regra, a maioria dos leiloeiros, hoje, eles dão até 24 horas. Isso com a permissão do juiz da causa, tudo já é bem comum que isso aconteça. Então, você comprou hoje, até amanhã tem que estar pago ali as guias, paga o leiloeiro, tudo certinho.
Tá? No judicial também existe legalmente uma forma de parcelamento. Tá? Então, quando tem um leilão judicial, isso também veio no CPC, a regra específica sobre o parcelamento, né? Como que você tem que fazer e como que pode ser. Então, qualquer leilão judicial, você pode comprar com 25% de desconto e o restante em 30 parcelas. Tá? Porém, o mesmo Código de Processo Civil ele diz que o lance à vista prevalece sobre o lance a prazo. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter uma disputa e o maior lance a prazo eu posso cobrir o mesmo valor à vista? Depende. Assim, em regra, eu até entendo dessa forma, tá? Porém, cada leiloeiro interpreta isso de uma forma diferente. Então, tem leiloeiros onde, a partir do momento que entra um lance à vista, não se pode mais dar lance a prazo. Esse é o mais comum, tá? Então, tem lá o sistema do leiloeiro, a maioria dos leilões são online, né? Então, você vai lá dar um lance a prazo, o outro vai e cobre com outro lance a prazo. Aí vem alguém dar um lance à vista, não entra mais lance a prazo. Tá? Esse é o formato mais comum. Mas existem leiloeiros que abrem o leilão à vista. Se ninguém der lance à vista, inicia o leilão a prazo. E aí vai vencer a prazo, não dá mais para você dar um lance à vista. Então, assim, são vários sistemas. Eu estou citando só 2 ainda, porque ainda tem leiloeiros que entram no a prazo, tem disputa, aí você pode dar um lance... Isso eu vi uma vez só, tá? Aí você pode dar um lance à vista menor do que estava a prazo, e o leiloeiro entendia que aquele lance prevalece, porque era à vista. Mas, enfim, a questão do lance parcelado no leilão judicial está previsto na legislação, mas ainda tem alguns juízes que não aceitam, ou tem alguns juízes que criam um formato diferente para esse parcelamento, tá? É mais uma questão do judiciário que às vezes tem a interpretação diferente. Enfim, existe também, no caso do Paraná, por exemplo, no TRT, existe uma portaria que fala que o parcelamento tem que ser de 40% de entrada, o restante em 10 vezes. Muito embora o CPC deveria ser aplicado subsidiariamente na CLT, né, no Código do Trabalho, alguns leilões trabalhistas são nesse formato, 40%, o restante em 10 vezes. Tá? Mas normalmente é 25% e mais 30%. No extrajudicial, aí a regra do leilão sobre pagamento, ela vem do comitente, do banco. Né? Então, assim, existem bancos que financiam, você vai lá, vai dar um lance de 50% do valor da avaliação, vai arrematar o imóvel e vai pagar aquele valor financiado. Né? Inclusive a operação, talvez, no leilão que acaba se tornando mais lucrativa, porque você vai, né, investir um valor muito menor em investimento inicial ali e vai ter uma lucratividade muito boa. Então, como o banco cria a regra, pode ter leilões que o mesmo banco faz só à vista e outros leilões que o mesmo banco faz até financiado. Alguns bancos também fazem uns sistemas de parcelamento em 78 vezes, em 48 vezes. Né? Aí a regra é de cada instituição. A Caixa tinha um leilão que eles financiavam 95%. Então você comprava o imóvel financiado, dando 5% de entrada, e o restante você ainda ia pagar em 35 anos. Né? Uma operação altamente rentável. Né? E, por exemplo, Santander faz com 20% de entrada, tem alguns imóveis do Banco Inter, financiam, mas tem que ser 50% de entrada e só em 20 anos. Mas assim, todas as operações parceladas ou financiadas, elas têm uma tendência a ter uma lucratividade maior. E no judicial tem a regra da legislação e no extrajudicial a regra é o banco que cria para cada leilão. Tá? Então, só voltando, o que eu não falei, no extrajudicial, sobre o pagamento, né, quando que tem que pagar, também é uma regra do banco. Tá? Tem banco que também fala que você tem que pagar no mesmo dia, mas tem bancos, e hoje em dia é a maioria deles, das instituições de uma maneira geral, que todos os leilões deles são condicionais. Ou seja, eles colocam lá o imóvel por um desconto de 50%, de acordo com a avaliação. Aí você vai lá, faz uma disputa, cobre 2, 3 lances, arremata, e aí o banco ainda pode te dizer depois que não aceita aquele valor. Né? E isso, a questão de ser condicionado ou não,
eu levantei por conta da questão do pagamento. Quando esses leilões são condicionais, geralmente você não paga no outro dia. Geralmente você vai pagar em até 2 ou 3 dias úteis depois que o banco homologar o leilão. E isso também é uma regra que você vai ter que analisar em cada edital como que está previsto a questão do pagamento, ou o dia que você tem que fazer o pagamento. Em cada edital vai constar de uma forma diferente. Uhum. Tá? Ricardo, e quais são as implicações civil e criminal do camarada que dá um lance, mas não paga? Isso é uma questão assim, até um pouco polêmica, eu acho, porque existe regramento para isso, né? O edital, alguns editais prevêem algumas penalidades, Uhum. tá? Mas assim, muitas vezes não se consegue aplicar essa penalidade para quem está ali, às vezes, fraudando o leilão. Tá? Então, assim, alguns leiloeiros têm criado penalidades bem específicas no edital para poder fundamentar essa cobrança dessas penalidades. Tá? Por exemplo, o leilão da Caixa andou acontecendo muito isso, sabe? De as pessoas fraudarem, começarem a dar lance para subir muito o valor, daí a pessoa não paga, simplesmente aquele imóvel tem que ir para leilão de novo e vai levar mais tempo. E a Caixa parece que eles não estavam conseguindo... eles não tinham, como são muitos leilões, são muitos imóveis, eles não tinham um braço ali para verificar cada situação dessa e criar e aplicar essa penalidade. Uhum. Mas automaticamente o CPF da pessoa não pode acessar de novo um leilão ali, mas isso é uma penalidade muito branda, né, para quem faz isso. Então, principalmente no judicial, muitos leilões estão criando regras bem específicas, constando elas no editais de multa e tal. Mas assim, basicamente, o cara tem que pagar, por exemplo, o leiloeiro fez o trabalho dele, mal foi leilão, então vai ter que pagar essa conta, né? E criminalmente é uma fraude também. Então ele pode também responder por uma fraude no leilão, né, criminalmente, e a maioria dos editais assim que eu vejo que tem uma multa específica fala ali de 2% a 5%, tá? Mas muitos editais não prevêem expressamente qual e como e não falo nem qual a penalidade, mas o que eu acho importante que constasse o percentual mesmo, o custo dessa penalidade, né? Porque infelizmente algumas pessoas ainda se utilizam dessa artimanha de fazer uma fraude no leilão porque o imóvel está perdendo, enfim. Mas deveria ser até talvez uma legislação mais específica ou uma aplicação melhor do que a gente tem de legislação, ou do que consta no edital, editais mais explícitos com essa penalidade para evitar esse tipo de coisa. Entendi. Doutor Ricardo, quais são os documentos essenciais que o arrematante deve analisar antes de fechar o negócio? No leilão, é o que eu falo, a gente tem, por exemplo, lá no escritório a gente tem um sistema de análise dos leilões, e aí bate com essa questão dos documentos, né? Por exemplo, mesmo num leilão judicial, muita gente pega, eu tenho que olhar o processo. Não, tem que olhar o processo normalmente. Mas primeira coisa, o edital do leilão. Cara, você pode pegar, já comprei nesse leiloeiro 10 vezes, eu já sei como é que é. Não, você tem que ler o edital 4, 5 vezes minuciosamente para ver se tem alguma regra diferente, para ver se tem alguma situação ali. Né? Esse talvez, para mim hoje o edital é o mais importante. Por exemplo, lá no escritório a gente tem um checklist, né? A gente vai fazer uma análise, tem no checklist tudo que você tem que analisar para ver se esse leilão está ok ou não para a gente participar. E eu sempre falo, uma boa parte, quase mais de 50% do que está no checklist a gente vai responder com o edital. Então, de fato é o mais importante, até porque, como eu falei anteriormente, se tiver uma regra no edital, mesmo que não seja ou que contrarie uma regra que está no CPC, vai valer o edital. Então, para mim, o edital é mais importante. Outro documento muito importante, a matrícula. Né? Porque a matrícula do imóvel, ela vai mostrar algumas coisas ali também. Por exemplo, eu falo, sempre a gente responder o checklist. A gente já responde mais um tanto de questões no checklist ali. Por exemplo, você tem uma hipoteca, ou você tem uma outra penhora. O credor dessa outra penhora, dessa hipoteca foi intimado. Então a gente tem que ver se tem a penhora. Daí que a gente vai olhar no processo para ver se teve a intimação dele. Né?
Então, assim, esses documentos, para mim, são os mais importantes, assim, para analisar. E no caso do extrajudicial, normalmente tem acontecido, assim, com quase todos os imóveis que a gente vê em leilão extrajudicial, já consta lá no site do leiloeiro, onde está anunciado o imóvel, esse imóvel está pendente de julgamento uma ação tal. Por quê? Por conta daquilo que eu falei, da pessoa entrar com uma ação anulatória da consolidação da propriedade, às vezes é uma ação rescisória não, como é que fala, para revisional do contrato de financiamento, né? Normalmente essas ações são frias, não vão conseguir tirar o leilão, né? Mas elas normalmente vão constar no site do leiloeiro e é um documento importantíssimo que você tem que analisar. Por isso que eu falo muito que no leilão extrajudicial também tem análise jurídica, né? Não só por conta dessas ações, mas por verificar se tem outras questões que podem impactar ali naquele imóvel, uma outra dívida, enfim. Hoje em dia, por exemplo, tem muito imóvel indo a leilão judicial por dívida de condomínio, um imóvel que tem alienação fiduciária. Então, está uma guerra muito grande aí entre os bancos e o judiciário por conta disso, né? Porque os bancos, até um tempo atrás, eles impugnavam todos esses leilões, dizendo que o imóvel não era da pessoa, né? E que o condomínio também não era obrigado a pagar o banco não era obrigado a pagar o condomínio e o imóvel não poderia ir a leilão por uma dívida daquela pessoa que era dívida de condomínio. Aí cai naquela questão de se é próprio terreno, se não é próprio terreno, né? A questão do condomínio. Uhum. Mas hoje, o que tem acontecido, as decisões mais recentes do STJ, tem dito que o imóvel pode sim ir a leilão por dívida de condomínio, ainda que tenha alienação fiduciária e o arrematante não é responsável, né? Porque o que acontecia antes? Sobra para o banco pagar. Sobra para o banco. Não, na verdade, o banco perde, né? Uhum. Que o arrematante vai comprar o imóvel, aquele valor que foi arrecadado com a arrematação vai pagar o condomínio. Uhum. Se sobrar, o banco pode ir lá e receber uma parte do que ele tem para receber. Uhum. Né? Só que, claro, o banco tem que ser intimado, porque o banco, em tese, ele pode ir lá pagar o condomínio, né? Mas o banco não vai fazer isso, muito provavelmente. Então, tem acontecido muito essa discussão. E o que tem acontecido é que o judiciário está entendendo que o imóvel pode ir a leilão por dívida de condomínio, ainda que tenha alienação fiduciária. Então, talvez isso crie um problema no futuro, que os bancos vão criar regras para que, caso o fiduciário não esteja pagando o condomínio, também pode ser consolidada a propriedade. Não sei, uma ideia minha, por quê? Porque senão o banco vai financiar, o cara não vai pagar o condomínio e o banco não vai receber nem o financiamento e o imóvel vai para o arrematante e só vai pagar o condomínio. Uhum. São situações que, né, cada caso é um caso, mas é importante verificar sempre essa questão aí, porque antigamente, só para finalizar essa questão, eram penhorados os direitos do devedor, né, que é os direitos da alienação fiduciária. Agora, por ser dívida do próprio terreno de condomínio, a penhora é sobre o próprio imóvel. Uhum. Então, o arrematante ele não precisa pagar a dívida da alienação fiduciária. O banco vai tentar receber do que for o dinheiro da arrematação ali. Entendi. Dá para começar com pouco dinheiro? Participar de leilão? Olha, isso é um pouco polêmico, né? O que é pouco dinheiro? Para algumas pessoas é um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, o que eu posso dizer da minha experiência, tá? Eu já arrematei imóvel, o imóvel mais barato que eu já arrematei foi por 52 mil. Tá? Já arrematei um terreno por 52 mil, já arrematei até uma casa por 52.500 reais, uma coisa assim. Tá? Mas é claro que não é comum imóveis irem a leilão por esse valor. Mas tem sim. Muita gente vende muito essa ideia. Por quê? Você pode comprar um imóvel, por exemplo, financiado, né? Um imóvel que custa 200 mil. Se você comprar com 50% de desconto por 100 mil e fosse um caso daqueles da Caixa que financiava 95% do imóvel, você daria 5% de entrada, que seria 5 mil, e assumiria as parcelas do financiamento. Então, assim, teoricamente, é bem possível você começar com pouco dinheiro.
Tá? Agora, na prática, é difícil você conseguir fazer essas operações, né? Porque esses imóveis de valor mais baixo costumam ter uma disputa maior, porque mais pessoas estão olhando para os leilões e mais pessoas estão nesse meio do mercado aí que tem esses valores mais baixos. Então, assim, tem uma tendência de ter uma disputa maior. E, assim, quanto maior o valor do leilão, o valor dos imóveis que estão no leilão, tem uma tendência de ter uma disputa menor também. Então, é possível começar com um valor menor? É possível. É possível tranquilamente. Tá? Mas vai exigir uma pesquisa melhor, maior, né? Você vai passar talvez por mais situações em que vai haver mais disputa no leilão, tá? Mas eu acho que, falando em pouco, eu já arrematei, né? Já dei exemplo de 2 imóveis aqui por 50 e poucos mil reais, então é possível. Tá? Legal. Então, Ricardo, vamos supor, eu moro fora do Brasil, eu moro lá no Estados Unidos, eu moro em Portugal, eu moro na Espanha, enfim. Mas eu sou brasileiro. E quero investir em leilões aqui. É como se eu fosse um brasileiro investindo aqui no Brasil, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, né? O que acontece? Eu tenho clientes, inclusive, do Japão, tá? Eu tenho um cliente também na Austrália, né? Lugares bem distantes, assim. Tem um cliente também na França, que a gente ainda não comprou. Esse da Austrália também a gente ainda não fizemos nenhuma arrematação, mas a gente já está pesquisando imóveis para ele. Né? Esse do Japão, por exemplo, já comprou 6 imóveis comigo no leilão. O que acontece? Hoje em dia existe uma facilidade maior, porque existe até a assinatura eletrônica, né, para você assinar uma escritura e tudo mais, para assinar um auto de arrematação, para assinar uma carta de arrematação, enfim. Então, assim, é plenamente possível alguém que não está no Brasil comprar. Tá? Só que tem que ter esse cuidado, porque você precisa fazer a documentação, você precisa assinar. Por exemplo, tem alguns leiloeiros que exigem uma assinatura e que você precisa reconhecer firma dessa assinatura para autorizar o leiloeiro a fazer o auto de arrematação no seu nome. Isso você vai fazer não só depois que você arremata, você vai fazer isso quando você vai fazer o cadastro no site do leiloeiro. Então, se você tiver como fazer essa assinatura de onde você estiver, né? Muitas pessoas hoje estão aceitando aquelas assinaturas do gov.com, assinatura digital. Você pode ter um certificado digital também para fazer essa assinatura. Então, assim, é plenamente possível. A gente tem que ver a situação de cada um, ver a documentação que ele tem, né? Qual o formato que ele tem para fazer. Por exemplo, esse meu cliente do Japão, ele tem um irmão aqui que tem uma procuração que a gente já fez específica para poder atuar nesse mercado. Então, a documentação que tem aqui no Brasil que ele precisa assinar, o irmão assina para procuração. Os pagamentos, quando tem um pagamento, né, integral, por exemplo, da arrematação, o irmão dele tem acesso no banco para ir lá fazer o pagamento. Então, assim, sim plenamente possível de qualquer lugar. E, assim, é interessante porque a gente arremata em 7 estados diferentes, tem clientes em 7 estados. E tem cliente meu de São Paulo, por exemplo, que já arrematou aqui no Paraná, né, ou vice-versa. Então, mais ou menos é a mesma coisa para quem está fora do Brasil. A questão é só como que ela faz para documentar isso aqui. Se ela tem um procurador ou se ela tem uma assinatura digital, né, um certificado digital para fazer assinatura, é plenamente possível. Doutor Ricardo, existe algum estado onde existem as melhores opções de leilão no Brasil? É difícil essa pergunta, viu, Marcelo? Porque, assim, não tem uma regra, sabe? Para que tenha mais. A gente imagina que, por exemplo, São Paulo, por ser maior, por ter uma população maior, né, sempre vai ter mais oportunidades de uma maneira proporcionalmente falando. Né? Tem alguns lugares que a gente vê dificuldades, assim, sabe? Por quê? Porque tem mais pessoas olhando para esses mesmos lugares. Né? Engraçado, por exemplo, Curitiba. Curitiba é uma cidade que a gente já arrematou, eu tenho alguns clientes lá, mas eu tenho uma certa dificuldade para arrematar. Não para achar boas oportunidades, porque os leilões sempre têm um desconto bacana, tudo, mas como é uma cidade que está muito visada,
né? Porque tem um mercado imobiliário muito pujante, né? É uma cidade reconhecida mundialmente como uma cidade modelo para várias situações. Então tem gente que está lá em São Paulo, está lá em Cuiabá, está lá em Goiânia e está olhando um imóvel para arrematar em Curitiba, né? Porque hoje os leilões sendo online propicia essa situação. Então, essas cidades, eu dei Curitiba como um exemplo, costumam ter uma disputa maior e isso traz um pouco mais de dificuldade, né? Uhum. Então, assim, eu vejo São Paulo como um mercado bom nesse sentido de ter mais oportunidades, porque em volume são muitas oportunidades, tem muitos negócios acontecendo, são muitos leiloeiros diferentes, e aí isso propicia, para quem tem o conhecimento, né, conseguir fazer uma análise, conseguir garimpar melhor as oportunidades que não estejam ali, né, talvez na visão da maioria dos concorrentes, né? Mas assim, não existe uma regra específica não, tá? É que se você vê, por exemplo, Balneário Camboriú, né? Hoje tem sites agregadores de leilão, né, de leiloeiros, que você pesquisa pela cidade um leilão que tem naquela cidade. Então, poxa, você vê Balneário Camboriú, o Brasil inteiro olha para aquela região, né? Então, todo mundo que olha para o leilão de imóveis, que já arrematou, que está buscando oportunidades, em algum momento já procurou Balneário Camboriú. Né? Então, quando tem uma oportunidade lá, costuma ter uma concorrência maior. Né? Entendi. Então, assim, eu vejo, só para finalizar, que eu acho que é importante, e talvez é uma dica para quem está ouvindo e está querendo fazer boas oportunidades. Tá? Nem devia dar essa dica aqui, vai estar abrindo concorrência. Mas assim, ó, cidades médias, né, do interior, tipo do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, até de Santa Catarina, cidades assim, em torno de 100 mil habitantes, cento e poucos mil habitantes, talvez eu tenha uma ideia de que nesses lugares tem boas oportunidades. Porque sempre tem em alguma cidade alguém que investe em leilão, alguém que compra, que sabe e que está sempre comprando alguma coisinha. Mas assim, normalmente nesses lugares você não tem essa concorrência externa como você vai ter, por exemplo, em Curitiba, em Balneário Camboriú, em Florianópolis. Então, eu já encontrei muitas oportunidades boas nesse perfil de cidade. Cidades do interior, cidades com a média de 100 mil habitantes a 200 mil habitantes, costumam ter oportunidades menos concorridas, de uma maneira geral. Bacana. Então, Ricardo, vamos falar agora aqui sobre mitos, curiosidades e erros comuns nos leilões. Quais são os maiores mitos sobre leilões que as pessoas ainda acreditam? Cara, eu acho que o mito principal, que é o que eu falei antes, que era a principal objeção das pessoas, é sobre a desocupação, né? A pessoa fala, não adianta você comprar no leilão que o cara não vai sair, que a pessoa vai... E junto com a pessoa não desocupar, a pessoa vai quebrar tudo lá, o imóvel vai estar todo deteriorado e tal. Aí você fala, mas isso não acontece? Cara, isso assim, pode até acontecer. Pode ser que alguém dê um trabalho muito grande para desocupar o imóvel, pode ser que alguém resolva depredar, deteriorar o imóvel de uma maneira além do normal de quem está saindo do imóvel. Mas isso são exceções, isso são coisas raras que a gente quase não vê acontecer. Eu tenho um vídeo meu no Instagram que eu falo, né, que a gente fazia desocupação em média de 3 a 4 meses de qualquer imóvel e tal. E aí as pessoas vêm e falam, não, é mentira, porque eu fiz o meu tio, meu primo lá, fez e demorou 2 anos e eu não estou conseguindo e tal. E assim, ó, como que eu vou responder essa pessoa? Eu não sei a situação dela, não sei como que ela fez a análise desse leilão, eu não sei qual estratégia ela está usando para fazer essa desocupação. Nós temos as nossas estratégias, o conhecimento, né? Então a gente consegue sim fazer, mas existem exceções. Então assim, eu vejo que isso é um mito porque, em regra, não é assim que acontece. Normalmente a gente consegue fazer num prazo muito tranquilo e de uma maneira muito tranquila, né? Mas pode acontecer uma exceção. Então, talvez esse seja um mito muito grande. Que sempre o imóvel, por exemplo, que vem de leilão, é um imóvel muito ruim, é um imóvel que está todo depredado. Cara, a gente já comprou um imóvel em leilão que a gente chegou assim, nossa, tinha um armário, tudo planejado, tudo coisa boa, entendeu? Então, são mitos assim que no dia a dia, com várias arrematações recorrentes, a gente consegue
verificar que de fato são mitos, não é bem assim que as coisas acontecem. Uma coisa importante, muita gente fala, um imóvel ocupado eu não quero porque tem esses riscos. Só que um imóvel que está ocupado, ele já te mostra que tem sinais de habitabilidade. O imóvel está bom, a pessoa está morando lá, né? Ao contrário de um imóvel que está desocupado, um imóvel para estar desocupado, para ninguém estar morando lá, esse imóvel na verdade está abandonado. Porque o devedor não mora, não aluga para ninguém, esse imóvel está abandonado há algum tempo. Então assim, a chance de você encontrar um imóvel deteriorado que vai demandar um custo maior para você deixar ele habitável ou para você vender, ou enfim, essa reforma geralmente vai ser muito maior. Enquanto que o imóvel que está ocupado, você vê, um tempo atrás nós participamos de um imóvel, um leilão de um apartamento, o apartamento estava alugado. A gente foi buscar as informações e tal, quanto que o aluguel daquele imóvel na região ali, ou daquele prédio, até a gente conversou lá com o pessoal, girava em torno de R$5.000. Pô, tá alugado para uma pessoa que paga R$5.000. Então, que estado que vai estar esse imóvel? Provavelmente esse imóvel vai estar em um excelente estado. Né? Então, às vezes a pessoa deixa de participar porque está ocupado e se for um inquilino, nossa, às vezes a gente consegue começar a receber o aluguel ali 60 dias dessa pessoa, ou até desocupar e fazer ou fazer um novo contrato, ou até desocupar de uma maneira muito mais fácil. Então, são mitos aí que a gente vê, a questão da desocupação, da depredação do imóvel, que eu acho que vale a pena as pessoas refletirem e repensarem. Legal. São informações que muitas vezes as pessoas desconhecem e por conta disso deixam de fazer excelentes negócios, né? Verdade. Qual foi o maior erro que o senhor já viu, que você já viu um investidor cometer ao comprar um imóvel de leilão? Olha, já vi algumas coisas aí nesse mundo, mas eu acho que o principal, assim, que eu vejo acontecendo muito hoje em dia, é a questão da análise financeira da conta, tá? Porque muita gente olha o mercado de leilão e olha um imóvel de 200 por 100 e acha que está barato, mas às vezes aquele imóvel vale 130. Entendeu? Então, as pessoas não saberem como fazer uma análise mercadológica e colocar isso numa análise financeira... Metade do dobro, né? Exato. É quase uma Black Friday no Brasil, né? Mas teve um caso esses dias que um conhecido, a gente na verdade nem se conhecia, porque o cara me encontrou em alguns grupos aí que a gente participa sobre leilões, dizendo que tinha um imóvel para vender aqui em Londrina, que ele tinha comprado no leilão e que ele queria vender. Eu não vou citar o nome do prédio, que quem é de Londrina vai acabar sabendo, mas assim, é um prédio popular, né, na Zona Norte, e que ele estava pedindo 180 mil e ele não conseguia vender. Aí eu fui olhar e falei, poxa, mas quanto você pagou nesse imóvel? Não, com tudo ele me custou 130. Tá. Falei, olha, meu amigo, assim, esse imóvel, ele só vale 130. Entendeu? Você pagou o que vale. Não, mas eu vi que tem um anúncio lá por 180, tem 2, 3 anúncios por 180. E, cara, assim, o mercado imobiliário, você conhece até melhor do que eu, ele, assim, quanto vale o imóvel é quanto o comprador está disposto a pagar. Exatamente. Né? Então, assim, você não saber fazer uma análise mercadológica, uma análise financeira, isso realmente... Né? Então, esse caso é um caso interessante. O cara pagou 130 no imóvel que vale 130. E ele comprou no leilão. Né? Agora, questões relacionadas à técnica do leilão, teve um caso que aconteceu com a gente lá no escritório. Um cliente nos procurou que ele tinha arrematado um imóvel e que ele descobriu que tinha uma outra pessoa lá no imóvel que disse que também arrematou o imóvel. E aí o que aconteceu? Esse cara foi sozinho no leilão, né? Na época ainda era um leilão presencial, né? O leiloeiro falou, imóvel tal, imóvel muito bom, tal. Ninguém deu lance, com 50% de desconto, então, alguém tem interesse? Poxa, mas o imóvel é interessante. À vista. Aí ele falou, não, mas eu não estou, vou esperar, parcelado, alguém tem interesse? Aí o cara foi, tem interesse, deu o lance, mínimo parcelado. Um excelente negócio. Tá? O que acontece? Ele não tinha uma assessoria, não tinha conhecimento. Alguém passou uma informação para ele de que ele precisava pagar. Ele comprou naquele formato de 25% de entrada, o restante em 30 vezes. E alguém falou para ele que ele precisava pagar essas parcelas para depois registrar o imóvel em nome dele. O que não é verdade. O que
aconteceu? Ele foi pagando essas parcelas e foi esperando, e não foi atrás da posse do imóvel. E aí que eu falo a questão da falta de ter alguém que tenha o conhecimento e de um advogado, por se tratar de um leilão judicial principalmente. Ele ficou um bom tempo no processo sem advogado, com o processo correndo, pagando as parcelas em juízo, pagando os boletos da parcela, e foi pagando quase os 30 meses, até que um dia ele passou na frente do imóvel e tinha uma pessoa lá mexendo, fazendo uma obra no imóvel. Ele falou, pô, mas peraí, que você está mexendo? Não, meu patrão me contratou para fazer isso aqui. Ele falou, não, mas o imóvel é meu. Não, o imóvel é do fulano que me contratou. Falei, aí ele foi ver, o que aconteceu? O mesmo imóvel que ele tinha arrematado, foi depois da data que ele arrematou, foi num outro leilão, por conta de uma outra dívida, de IPTU, no caso, e foi arrematado por uma outra pessoa de forma à vista. Esse cara arrematou, foi lá, pegou a carta de arrematação, registrou. Mas como isso? Isso é uma questão muito importante de você ter o conhecimento, que eu falo que as pessoas às vezes passam a impressão que tudo é muito fácil, né? O que acontece? Isso é plenamente possível. Por isso que eu falo da análise da matrícula. Se o imóvel tem uma penhora e depois tem uma outra penhora, se você arrematar, você tem que registrar isso quanto antes. Mas vale o primeiro leilão daí? Não. Não? Vale como que é a regra do mercado imobiliário? Mas como que é a regra do mercado imobiliário com relação ao documento? Só é dono quem registra. Sim. O cara foi e registrou primeiro a carta de arrematação. Mesmo que tenha sido o segundo leilão. Mesmo que tenha sido o segundo leilão. Então, um dos principais cuidados que eu tenho com os clientes é justamente esse. A gente arrematou, independente se tem outra penhora ou não, vamos agilizar o processo aqui para a gente pegar a carta de arrematação e levar para o registro. Já registrar. Né? Nesse caso específico, ele chegou a pagar as 30 parcelas. Caramba, cara. E aí, ele tinha um advogado na época, que era um advogado da empresa, que não era especialista em leilões, e o advogado tinha orientado ele a discutir uma questão lá relativa a um recuo lá do terreno que deveria ter, que não tinha, que ele não sabia, ele queria uma diferença do valor e tal. E eu falei, não, esquece isso. Esquece isso. O imóvel já foi arrematado, o outro leilão, em que pese tenha sido após o seu leilão, o leilão está regular. Não tem o que fazer. Então, vamos olhar aqui no processo. Eu falei, ó, tem uma notícia boa e uma ruim para você. A ruim é que o imóvel não vai ser seu. A pessoa já comprou, está regular. A boa é que o seu dinheiro ainda está no processo. Ninguém ainda recebeu desse dinheiro que você pagou no leilão. Então a gente vai pegar o seu dinheiro de volta. Ou menos mal, né? Não, é que assim, o que poderia ter acontecido nesse caso? O credor do processo estava lá pedindo para levantar o dinheiro. O dinheiro estava caindo, ele tinha um dinheiro para receber, por isso que foi a leilão, e ele poderia ter levantado esse dinheiro. Né? A sorte nesse caso é que haviam outros credores que tinham feito penhora no rosto dos autos desse processo que levou ao leilão. E o que o juiz fez? O juiz falou assim, depois que terminar de pagar é que eu vou abrir o concurso de credores para destinar os valores aqui do leilão. Então o dinheiro ainda estava lá. Então assim, é o que eu falo de você ter uma boa análise antes do leilão ali, porque ele arrematou parcelado um negócio que era muito bom. Mas ele perdeu o imóvel, não perdeu o dinheiro, porque o dinheiro estava lá. Aí a gente entrou com ele, pediu uma restituição do valor, o juiz rapidamente entendeu a situação, a gente mostrou que tinha sido arrematado em outro leilão, tudo, o juiz ordenou para restituir o dinheiro para ele, restituiu corrigido, né, porque fica, esse dinheiro que é pago num depósito judicial, ele fica numa conta poupança, então ele voltou corrigido ali pela poupança. Enfim, esse cliente virou cliente, a gente já comprou outros imóveis no leilão para ele, né, mas agora com assessoria ele está comprando e está conseguindo ficar com o imóvel. Né? Então tem situações inusitadas, por isso que eu falo desde sempre. Conhecimento. Muita gente fala, mas eu não vou, por exemplo, pagar uma assessoria, porque daí no valor do leilão... Então assim, enfim, é um risco do negócio, cara. Você tem que ter alguém que sabe o que está fazendo. Se você não sabe exatamente o que está fazendo, você tem que ter alguém que sabe. Entendeu? Para você realmente tornar isso lucrativo. Essa que é a questão. Não quer ter dor de cabeça ao adquirir o imóvel em leilão? Fala com o Dr. Ricardo. Você viu aí, né? Dr. Ricardo, para encerrar aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast, qual é a sua visão de futuro para o mercado de leilões imobiliários no Brasil? Bom, eu acho que o mercado de leilões de imóveis vai aumentar muito ainda. Tá?
Nós estamos numa situação aqui do mercado imobiliário, assim, que muitos imóveis vão vir para o leilão, principalmente leilões extrajudiciais, né? Foi-se oferecido muito crédito a um passado não muito distante e a situação econômica hoje ela não está favorável. Desde a época da pandemia para cá, tem muitos imóveis que da época da pandemia... Por que eu falo imóveis da pandemia? Porque lá é que a pessoa entrou em dificuldade e deixou de pagar. Uhum. Então tem muitos imóveis ainda daquela época que ainda estão entrando no leilão. Fora que depois da pandemia continuou. A gente nunca teve um boom econômico muito grande, né? Tivemos ali um momento um pouco melhor do que está hoje, mas hoje a tendência é que tenham mais imóveis indo para o leilão. Então esse mercado tem de aumentar muito. Com certeza esse ano vai ter muito mais leilões do que teve no ano passado. E no ano que vem vai ter muito mais leilões do que está tendo esse ano. Tá? Então, para quem deseja entrar no mercado de leilões, fazer investimento em imóveis, né? O mercado imobiliário está um pouco desaquecido na questão de compra e venda, de uma maneira geral. Por quê? Porque as pessoas estão com os juros estão altos, então a gente acaba optando por não fazer um financiamento, por não comprar um imóvel. Mas o mercado imobiliário, por si só, ele já é um investimento altamente seguro e lucrativo. Isso é provado ao longo do tempo. Não é algo que a gente fala porque vai comprar ou porque a gente atua nesse mercado. Então, assim, se o mercado imobiliário, a gente ouviu falar desde a época dos nossos avós, compra terra, compra um terreno, compra isso, já é, por si só, um mercado muito rico e muito lucrativo. Uhum. Imagine, então, um mercado de leilões, onde você vai comprar esse imóvel pela metade do valor, né? Um exemplo mais comum, pode ser até por menos da metade em alguns casos, ou ainda que seja com 30% de desconto, né? E que ao longo do tempo, esse imóvel, a tendência, é óbvio, nós estamos o momento agora não está bom, mas agora está bom para comprar. Então, agora você compra, a hora que o mercado estiver melhor, você vai vender com uma valorização. Não só o desconto que você pagou, mas mais a valorização do imóvel. Então, o mercado de imóveis, de leilões, vai crescer, vai ter cada vez mais oportunidade, né? E eu vejo que agora é um momento bom para comprar. Uhum. Né? Essa é a minha opinião. Uma coisa importante que eu sempre falo também, eu, por exemplo, a gente fala, tem muita gente que fala isso no mundo digital, o skin in the game, né? É interessante porque eu entrei no mundo dos leilões primeiro como investidor. Quando eu comecei a fazer investimento em leilões e comecei a ver os resultados, foi aí que despertou em mim a ideia de criar de ter um escritório igual eu tenho hoje, voltado somente para leilões de imóveis. Uhum. Porque o negócio eu vi que trazia resultados muito bons, né? Algumas pessoas que são amigos, colegas ali que viam as coisas acontecer, começaram a se interessar pelo assunto. E também eu vi que no mercado, na área jurídica, não existiam muitos especialistas nessa área. Foi aí que eu decidi montar o meu negócio. Então, assim, eu também passo para os clientes e para as pessoas aqui que estão ouvindo o podcast, que eu falo disso, eu falo que é bom e apresento oportunidades boas, porque eu faço isso para mim também. Uhum. Entendeu? Todos os investimentos que eu tenho hoje são em leilões, imóveis que eu comprei em leilões, e enfim, sempre que tem uma oportunidade, a gente tem alguma liquidez, eu vou continuar comprando em leilões. Então, o que eu falo para vocês fazerem é o mesmo que eu faço, né? E eu, assim, de verdade, não vejo nenhuma oportunidade de investimento, nem no mercado financeiro, nem de outra forma dentro do mercado imobiliário que seja mais lucrativo do que os leilões. Uhum. E vem muito leilão por aí. Show de bola. Isso aí, galera. Gostaram do nosso podcast, desse episódio? Com certeza, muitas dúvidas que você tinha foram respondidas nesse podcast aqui, interessantíssimo, falando sobre o mercado de leilões. Agradecer mais uma vez, Dr. Ricardo, pela disponibilidade. Obrigadão. Agradecer o nosso patrocinador oficial, a Rede Kiss Imobiliária. O imóvel que você procura com o atendimento que você merece. São segmentos diferentes, mas como o Dr. Ricardo disse, você nunca vai se arrepender de investir em imóveis, né?
os imóveis se provaram ao longo do tempo o melhor investimento que existe. Contamos com vocês aí assistindo o nosso programa, contamos com você no nosso próximo episódio do nosso podcast Conta Pra Nós.